Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar toda a sua família, a sua casa, porque agindo Deus, quem impedirá? E até aqui nos sustentou o Senhor, né? Passamos aí pelo Natal, aleluia, louvado seja Deus, está vindo aí também já o ano novo, e Deus é fiel para fazer se cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para mim, que Ele tem prometido para você. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus querido, diante do Senhor, diante do teu altar, eu quero apresentar cada um, Pai, que eu me comprometi a orar, quero pedir a tua graça, tua misericórdia, que o Senhor venha abrir as portas e as comportas, Pai do céu, sobre cada vida que eu estou aqui orando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Que Deus venha fazer e transformar para a honra, para a glória do nome santo de Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor, que Deus abençoe. Feliz Natal.